Fala galera, tranquilo? Sou o professor Elton e hoje iremos finalizar o PET volume 2, é o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, e estamos na semana número 6, que tem como eixo temático números, contagem e análise de dados. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje, contando agrupamentos. Então questão número 1. Em um restaurante, existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço, contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Então, ele quer um prato principal e uma bebida e uma sobremesa. É válido lembrar que esse E que aparece aqui e aqui é multiplicação. Então, quantos pratos ele tem à sua disposição? Então, ele tem aqui, 3 opções de prato principal. Então, 3 vezes. E de bebida? Está aqui, 4 opções de bebida. E sobremesa? Ele tem aqui 2 opções de sobremesa. Logo, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, ele pode montar o seu prato de 24 maneiras. Dando sequência na nossa correção, temos aqui a questão número 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, arranjo ou combinação. Depois, marque a alternativa que contém a sequência correta. Então, primeiro, eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão entre 10 pessoas. Bom, a ordem importa? Quem vai ser representante, quem vai ser vice? Sim, a ordem importa. Como a ordem importa, isso é um arranjo. Então, quando a ordem importa, nós temos um arranjo. Então, o arranjo é o 2. Então, vai começar com 2. Já posso eliminar a B e a D. E vou olhar para a última afirmação. Olha só. Sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Eu quero sortear 3. A ordem do sorteio ali importa? Não, a ordem não importa. Se sair A, B, C, B, A, C, é a mesma coisa. Como a ordem não importa, nós temos uma combinação. E combinação é o número 3. Então, começa com 2, termina com 3. Alternativa letra I. Questão número 3. Dados os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se. Letra A. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, nós queremos formar números com 3 algarismos distintos. Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para escolher o primeiro, eu tenho 6 opções. Como é distintos, a minha opção vai reduzir. Vão sobrar 5 algarismos para o segundo. E para o terceiro, 4. Beleza? Como tem distintos, as possibilidades sempre irão ser reduzidas. Então, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, 120 números. B. Formar números de 4 algarismos distintos. Então, 1, 2, 3, 4. Para escolher o primeiro, tenho 6 opções. A partir do momento que eu escolhi 1, para a casa vizinha vão sobrar 5, depois 4, 3. 5 vezes 4, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360 números. Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? Então, 1, 2, 3, 4. Nós queremos que termine em 5. Para terminar em 5, eu tenho uma possibilidade apenas, é colocar o 5 ali. Mas como eu tinha 6 números e eu já usei o algarismo 5 no final, que vai ter que terminar em 5, para cá nós vamos ter 5 algarismos que sobraram, depois 4, depois 3. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, para esse número ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3 ou 5. Então, para terminar, nós temos 3 opções. 1, 3 ou 5. E para começar,
Como a gente tinha 6 números e já vai terminar ímpar, aqui vai sobrar apenas 5 números e depois 4. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 números. E por último, a letra E. Quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Bom, 6 algarismos divisíveis por 2, basta o número ser par. Então, para ele ser par, ele tem que terminar em 2, 4 ou 6. Então, tem 3 opções de término. Beleza? E o restante a gente distribui. Sobraram 5 números, então aqui a gente tem 5 possibilidades. Depois 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 4, melhor, 60 vezes 2, 120 vezes 3, 360. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 3, 360 números. Continuando, temos aqui a questão número 4. Considerando os anagramas da palavra editora, calcule. Letra A, o total de anagramas. Bom, primeira coisa, a editora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Todas as letras diferentes, letras distintas. Então, nós podemos dizer que temos uma permutação de 7, ou seja, é um 7 fatorial. É um 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso dá 5.040. Letra B, os anagramas que começam com consoante. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 letras. E queremos que comecem com consoante. Então, pode ser D, T e R. Tem 3 consoantes. Então, para a primeira casinha, são 3 possibilidades. Como a gente tinha 7 letras e vamos utilizar uma consoante para começar, vão sobrar 6. Então, sobraram 6 para essa casinha, depois 5, 4, 3, 2 e 1. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 vezes 2, 720. 720 vezes 3 dá 2.160. Letra C. Os anagramas que possuem as letras D, O, R sempre juntas nessa ordem. Então, vamos pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu poderia imaginar eles aqui, ó, mas é nessa ordem, né? Então, o D vem primeiro. D, O, R. Como a gente tinha 7 letras, sobraram 4. Então, aqui eu tenho 4, 3, 2 e uma possibilidade. Multiplicando aqui tudo, vai dar 24. Mas o dor não precisava ficar no começo, poderia estar no fim, poderia estar no meio. Então, a gente pode variar o dor de posição. Então, nós poderíamos imaginar isso aqui, olha só. Vou colocar novamente 7 casinhas. O dor poderia estar aqui. Aí eu teria mais 24 respostas. O dor, ele poderia estar aqui. Aí nós teríamos mais 24 respostas. O dor, ele poderia estar aqui. A gente poderia ter mais 24 respostas. Ou ainda, o dor, ele poderia estar aqui. E a gente tem mais 24 respostas. Ou seja, nós temos um 24 vezes 5, que dá 120. Então, nós temos 120 anagramas. Beleza? Letra D. Os anagramas que terminam com as letras T e D juntas em qualquer ordem. Então, agora já vai ficar um pouquinho diferente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai terminar, vamos primeiro pensar nessa ordem. T, E e D. Para começar, sobraram 4 letras, depois 3, 2, 1. O que vai me dar 24 anagramas. Só que o T, o E e o D, eles têm que estar no final. Mas não necessariamente nessa ordem. Pode ser em qualquer ordem. Então, poderia ser assim, olha só. Poderia ser T, D, poderia ser E, T, D, E, D, T, D, T, D, E, T. Para cada uma dessas combinações, nós vamos ter mais 24.
Então, no final, a gente tem aí um 24 vezes 6. E 24 vezes 6, isso dá 144. Beleza? Então, dando sequência na nossa correção, temos aqui a questão número 5, uma questão do Enem. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através do quê? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa sortear 4 times para compor o grupo A. Aí eu pergunto, a posição desses times importa? Por exemplo, se eu sortear A, B, C e D, ou se eu sortear B, A, C e D, a gente vai ter grupos diferentes? Não, são grupos iguais. Então isso é uma combinação. A ordem não importa. O importante é ter aqueles 4 elementos. A, B, C, D, B, A, C, D é a mesma coisa. Como é a mesma coisa, nós temos então uma combinação. Aí eu venho aqui, uma combinação, 2 combinações. Será que a próxima também vai ser uma combinação? Vamos verificar. Depois que a gente tem pronto o grupo A, a gente vai sortear o jogo de abertura. Certo? Só que nesse jogo de abertura, o primeiro time vai jogar no seu próprio campo e o segundo vai ser o time visitante. Então, por exemplo, se sortear A e B e sortear B e A, isso é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Por quê? Porque se saiu o A primeiro, o jogo vai ser no campo do A. Se saiu o B primeiro, o jogo vai ser no campo do B. Então, são coisas diferentes. Então, como são coisas diferentes, a ordem importa. Então, nós temos aqui um arranjo. Então, a resposta ficou combinação e arranjo. Então, a alternativa é a letra A. Uma combinação e um arranjo, respectivamente. Beleza? Para finalizar o PET volume 2, nós temos aqui uma questão do Enem de 2019. Essa questão eu já tenho aqui no canal. Aqui embaixo, então, você vai encontrar a resolução dessa questão. É só clicar e acompanhar a correção da questão número 6, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima.